Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre esse tema surpresa aqui, que é os gatos e a literatura, tá? E eu vou apresentar para vocês aqui duas moradoras novas aqui dessa residência, que são a Hannah e a Amy. A Hannah se chama Hannah em homenagem a Hannah Arendt, né, a filósofa, e a Amy em homenagem a Amy Winehouse. Então tá aqui, ó, a Amy, ó, pra vocês. Olha lá, viu só? Dá tchauzinho, dá oi. Viu? Essa é a Amy, tá? Vou botar ela lá, que elas já estão aqui ansiosas. E essa aqui é a Hannah, ó. Essa aqui é a Hannah, ela é branquinha, ela tá vendo? Tem uma manchinha aqui na cabeça. Ela tá meio grilada, tá vendo? Ela não gosta muito de colo não, né? Hein? Viu? E aí é isso, né? É a Hannah e a Amy, tá? E eu tô fazendo esse vídeo hoje aqui mais para comemorar a chegada delas aqui e, enfim, homenagear essa conexão dos gatos com a literatura, tá? E aí eu fiz uma sequência bacana aqui para vocês, né? Pra gente poder falar um pouco sobre isso, tá? Então, assim, antes de falar da literatura, né? Antes de falar das conexões dos gatos com a literatura, vale falar até de outras áreas também, né? Tem muita coisa bacana sobre isso. Por exemplo, né? Vamos começar falando aqui, ó, eu separei... Não, antes vamos falar dos mitos, né? Tem 3 mitos sobre gatos, né? Pelo menos, que são muito comuns, né? Que o gato preto dá azar, né? Que os gatos são traiçoeiros, né? E que o gato tem 7 vidas, né? São 3 mitos que existem. Esse terceiro, de que os gatos têm 7 vidas, é até um mito bacana, né? Porque ele carrega ali uma ideia de resistência, enfim, de força, né? do gato. Mas os outros dois, eles são problemáticos, porque gera muito preconceito, né? Muita gente... Enfim, essa coisa do gato preto da azar, inclusive, gerou algumas histórias aqui da literatura que a gente vai também falar um pouco sobre isso hoje, tá? E a questão do gato ser traiçoeiro também, né? É um exagero. E isso tem muita conexão com o fato do gato ser um bicho muito independente, né? Porque ele é justamente um felino, né? Ele não tem esse comportamento, vamos dizer assim, mais dócil no sentido de obedecer, né? Que é o comportamento do cachorro. E aí muita gente que está acostumado com o cachorro, aí o cachorro sempre obedece, né? Vai lidar com o gato é diferente. O gato já não é assim, né? Você não chama, o gato vem, né? Ele vai na hora que ele quer, né? E esse é um comportamento mais dos felinos mesmo, né? E isso gera esse mito aí de que o gato é traiçoeiro e tal, porque os felinos são assim, né? Eles são ariscos, eles são caçadores, né? Inclusive as pesquisas que eu fiz aqui, você, em todos os sites, todos os livros que você pesquisa sobre isso, né? Eles ponderam justamente esse fato de que os gatos ainda não foram totalmente domesticados, talvez nunca sejam, né? Porque existe uma coisa ali na própria essência do felino, né? Do modo dele de agir, né? Que é uma coisa mais independente. Enfim, certo? Então, dito isso, vamos aqui ao restante, né? E tem, na verdade, mais uma coisa interessante para falar, tem 3 datas mundiais, né? Sobre os gatos. O Dia Mundial do Gato na Europa é o dia 17 de fevereiro, tá? Nos Estados Unidos é o dia 20 de fevereiro. Tem uma questão com o gato do Bill Clinton, lá, que era o presidente, né? E no mundo é o dia 8 de agosto, tá? Então, enfim, são as 3 datas. E aí vamos passar agora para outra questão aqui interessante, que são os quadrinhos, né? Os quadrinhos. E os personagens de desenho animado também, né? Que o gato aparece em várias situações, em várias épocas, em várias circunstâncias diferentes. Então, o gato mais antigo que existe nessa seara, né, dos quadrinhos e dos desenhos animados é o gato Félix, que aparece no ano de 1928, né? O segundo é o Tom, né, da dupla Tom e Jerry, que aparece em 1940, tá? Depois, em 1940, também aparece a Mulher Gato, que é uma vilã do Batman, né? E aí,
O quinto da lista é o Manda-Chuva, e aí toda aquela turma do Manda-Chuva que é uma turma de gatos, né? Batatinha, Chuchu, Gênio, Espeto e o Bacana. Aliás, o Frajola aparece em 1945, né? O Frajola, daquela dupla Frajola e Piu Piu, né? Que tem, acho que vi um gatinho e tal. Inclusive, a primeira revista em quadrinhos que eu tive na vida foi do Frajola, né? Eu tinha ela aí, eu infelizmente não consegui achar, tá? Mas enfim, o Frajola aparece em 1945, né? O Manda-Chuva em 1961, tá? E aí aparece depois em 1970 o Aristogatas, né? Que é uma família de gatos ali da aristocracia francesa, história em Paris. Eu tenho inclusive a revista aqui, né? Que é um clássico da Disney, né? Tá aqui, ó, o Aristogatas, tá? E aí tem a mãe, né? E tem os 3 filhinhos, né? Que é Toulouse, Berlioz e tem um terceiro, que eu não lembro o nome agora. Enfim, e em 1970, né? O Aristogatas, tá? Ainda nos desenhos animados e quadrinhos, nós temos a Hello Kitty, que aparece no Japão no início da década de 70, né? Também é uma gatinha lá, fez muito sucesso, faz sucesso até hoje. E o último da lista aqui é o Garfield, né? O famoso Garfield, que aparece em 1978, né? E ele é publicado em 2.570 jornais no mundo. Olha só, foi criado pelo Jim Davis, né? Cartunista. E aqui tem 2 revistas do Garfield aqui, que são as revistas grandes aqui, né? Revistas, né, compridas assim, né? Tá vendo? Eu tenho várias aí, né? Não vou mostrar todas porque não vai dar tempo. E aí tem essa aqui também, tá vendo? São revistas antigas já, né? Enfim, que tem a ver com os gatos, né? E aí, continuando aqui, essa sequência, né? A gente aí passa para os livros de fato, né? Vamos passar para os livros. Então, vou começar aqui com um que eu não tenho, né? Só tenho ele em PDF, né? Que é o Gato de Botas, né? Que é uma história do Charles Perrault, né? O Charles Perrault, que aparece em 1697. Desculpa o barulho aqui, porque infelizmente, né, acontecem essas coisas, né? Então, o Gato de Botas aparece em 1697, né? Vamos ver o tempo aqui, né? É uma história do Charles Perrault, né? Aparece e o Gato de Botas, ele, né, vira um filme em 2011. O Antônio Bandeiras faz a voz, né? E ele aparece em quase todos os filmes do Shrek, né? O filme conhecido aí do Shrek, né? A segunda história também é do Charles Perrault, que é a Gata Borralheira, né? Que é uma história que aparece também em 1697, né? E é interessante que essa história foi baseada num conto italiano, que é anterior, né? Que se chama La Gatta Cenerentola, tá? E esse conto italiano ele já foi baseado numa outra história, um conto chinês, né? Que apareceu em cerca de 860 depois de Cristo, né? Por ali pela dinastia Tang, né? E essa história da Gata Borralheira foi a que deu origem à história muito conhecida da Cinderela, né? Todo mundo conhece aí, né? Que aparece em 1950, né? E já teve mais de 100 adaptações para o teatro, para a música, para o cinema, poesia e tudo mais, né? Enfim, então esses dois... E na verdade a Gata Borralheira eu tenho aqui, né? Vou até mostrar para vocês aqui. A Gata Borralheira eu tenho aqui. Tá nesse livro aqui dos irmãos Grimm, né? Porque na verdade isso aqui é uma adaptação da história, né, feita pelos irmãos Grimm, uma adaptação da história do Charles Perrault, tá? Então, enfim, e aí tá na parte interessante que essa adaptação feita pelos irmãos Grimm é diferente, inclusive, da história da Cinderela, né? Porque aparece, inclusive, tem sangue envolvido e tal, uma questão, é um conto infantil, mas que tem sangue e tal, quer dizer, foi adaptado aí para ficar um pouco mais leve para as crianças, né? Então, nesse livrinho aqui que chama-se Contos de Grimm, volume 2,
O Príncipe Sapo e Outras Histórias. Tá? Vocês encontram isso aqui, né? Vocês encontram a história do Charles Perrault adaptada, tá? E aí, continuando a lista aqui, temos então o conto O Gato Preto, do Edgar Allan Poe, que no Brasil está nesse livrinho aqui, Histórias Extraordinárias, tá? Edgar Allan Poe. E o Gato Preto é um conto de terror, né, que inclusive brinca com essa questão do gato preto, né, ser uma figura que traz problema e tal. E aí tem a morte ali, o cara mata o gato, depois tem uma outra situação envolvida. Né? Ó, aqui, ó, já tá fazendo bagunça aqui, peraí. Deixa eu tirar ela daqui que ela tá fazendo bagunça. Vem cá. Ó, tá vendo? Aqui, ó, já tava fazendo bagunça essa pilantra. Enfim, e aí o conto do Edgar Allan Poe, tá? Você vai me ajudar aqui agora? Hein? Vai me ajudar? Olha lá, ó. Dá oi pra todo mundo lá, ó. Olha lá, todo mundo tá te vendo lá, viu? Ó. Viu só? Isso aqui é a M. Então, ó, a história do Edgar Allan Poe, tá? Que é de 1843, tá? E foi traduzida pelo Baudelaire em 1848, tá? E aí, continuando, né? Antes de continuar a questão do conto, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui uma parte de ciência. Tem uns livros interessantes aqui que falam sobre isso também. O Charles Darwin fala sobre os gatos na origem das espécies, tá? Que é o trabalho mais importante dele, né? Revolucionou a ciência. Ele fala dos gatos em vários trechos, né? Por exemplo, na página 47, né? Que ele compara aqui os gatos com outros bichos domésticos e diz, né, que os gatos, devido aos seus hábitos noturnos e vagabundos, né, não podem ser facilmente acasalados e, embora tenham um grande valor aos olhos das mulheres e das crianças, vemos raramente uma raça distinta perpetuar-se entre si. E ele continua, né, tá fazendo uma análise aqui sobre os gatos, né, o Charles Darwin. Nesse livro aqui, que é o Diversidade da Vida, do Edward Wilson, que é um cientista que morreu tem pouco tempo, né, ele também fala, quando ele vai falar da classificação dos seres para a biologia, ele cita justamente o gato como exemplo, na página 168, né? Espécie doméstica, gênero Felis, família Felidae, ordem carnívora, classe Mammalia, filo Chordata e o reino dos animais, né? Então, nesse livro aqui, Diversidade da Vida, você também encontra, tá, essa explicação sobre os gatos. E aí, voltamos aqui então, né, para a questão dos contos. Ainda tem mais dois aqui que dá para a gente falar, né? Nesse livro aqui, antes dos contos, né, nesse livro aqui, O Animal que Logo Sou, que é uma reflexão do Jacques Derrida, filósofo francês, né? Ele é uma reflexão sobre a questão do animal, né, do animalesco e tal, e do outro, né? E ele cita o gato também nesse livro aqui, na página 29, né? Que ele fala, né? Por exemplo, um gato, quando este me olha nu, no momento em que me apresento a mim mesmo, de mim a ele, e continua e tal, porque ele tá discutindo essa questão do que é o outro, né? E do que é a própria questão do que nós somos, né? Dentro desse contexto, tá? Então, esse livro aqui foi publicado no Brasil pela editora da Unesp, tá? O Animal que Logo Sou, né? É bem interessante esse livro do Derrida. Um outro livro antes ainda da gente voltar para os contos, tá? Tem uma que o gato também aparece muito na pintura, no cinema, né? Enfim, ele aparece em todos os suportes artísticos aí na história. E aí a Ana Maria Baiana, nesse livro aqui, que chama-se Como Ver um Filme, né? Ela conta a história... Você quer passear? Você quer passear, é? Você quer dar uma volta? Então vai lá, ó. Vai comer um pouquinho ali. Tem um ranguinho para você lá. Vai lá. Então, voltando aqui. A Ana Maria Baiana conta nesse livro aqui, Como Ver um Filme, uma história muito interessante envolvendo o Poderoso Chefão, né? O filme. E aí ela diz aqui na página 35, né? Ela fala o seguinte, que quando o Marlon Brando estava gravando aquela primeira cena do filme, né? Um gato vira-lata pulou no colo dele durante a filmagem da cena de abertura do Poderoso Chefão e rapidamente ele incorporou
né, o gato ao personagem, dando uma dimensão imprevista ali ao diálogo que ele estava tendo com o Bonacera, que era o outro personagem, né? Então, quer dizer, interessante também, foi um improviso ali, o gato apareceu e ficou na cena, né, sem ter sido planejado isso, né? Então, enfim, uma questão muito interessante. E agora voltemos aos contos, tá? Nesse livro aqui, Octaedro, um livro de contos do Cortázar, Julio Cortázar, escritor argentino. Tem um conto também aqui muito interessante, é o último conto do livro, chama-se Pescoço de Gatinho Preto, tá? Que na verdade, nesse particular aqui, o gato aparece como metáfora, né? O gato preto aqui não é o gato que dá azar, nem nada, não é aquele gato de terror do Edgar Allan Poe. Ele é uma metáfora para uma questão ligada à luva, ligada a um contato das mãos e tal. E o Cortázar usa o pescoço do gato preto como metáfora disso, né? Então tá aqui Cortázar, tá? Também é uma dica bacana esse livro Octaedro. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui a lista, né? Tem bastante coisa aqui. O gato, ele é uma figura constante na literatura, na filosofia, tá? Que mais que tem aqui? Tem o Mia Couto também, tá? Ó. Nesse livro, Na Berma de Nenhuma Estrada, tem um conto aqui também que se chama Os Gatos Voadores, na página 153. Que é isso, né? Tem um sujeito que ele olha pela janela, passa uns gatos voando e tal, e ele fica meio, né, desesperado com aquilo, começa a contar para os vizinhos ali e tal, e a história se desenrola em cima disso, né? Desse espanto com essa situação inusitada que é os gatos passarem voando, né? E aí, então, é isso, né? Que tá nesse livro aqui, Na Berma de Nenhuma Estrada, do Mia Couto, tá? Eu tô de olho nelas aqui, que elas estão ali de olho no fio da gravação aqui. Mas enfim, então continuando, né? Esse vídeo vai ficar um pouco improvisado hoje, né? Bastante improvisado por conta das minhas amiguinhas aqui. Mas vai dar tudo certo. Então, continuando aí, aparece aqui também esse romance da Agatha Christie. A Agatha Christie tem um romance também que tem a ver com gato, que é esse aqui, Um Gato Entre os Pombos, tá? Que é de 1959, tá? Vamos ver aqui o tempo rapidinho, né? Então, e aí, na verdade, essa metáfora, o gato aqui também, né? Um gato entre os pombos, nesse livro da Agatha Christie também o gato figura aqui como uma metáfora, né? Essa questão do gato entre os pombos tem a ver com um estranho no ninho, né? Aquela figura que está ali, mas que não deveria estar, porque está, né, num grupo diferente, que só tem só tem pombos, e aparece um gato dentro no meio dos pombos. Então é um pouco esse tipo de metáfora que ela trabalha aqui nesse romance, que é um romance do Hercule Poirot, né? Tá aqui, Um Gato Entre os Pombos, tá? E aí, o último livro de contos que eu cito é um livro bem recente, que é um livro de uma brasileira, tá? A Heloísa Seixas, tá aqui, ó. Justamente Sete Vidas, o nome do livro, né? Um livro de contos, microcontos, contos mínimos, né? Que ela fala, 7 contos mínimos de gatos. E ela trabalha aqui nesses contos, né? Muito interessantes os contos, muito interessantes, né? Os contos dela. Trabalha a questão das lambidas, né? Do gato que dá o próprio banho, né? Dá o banho em si mesmo, né? A questão da atenção que o gato, né? Aquela coisa do alerta que ele fica quando tem uma presa e tal, muito interessante também. Tem um conto dela aqui do gato budista, né? O gato no templo budista. Tem a questão do gato preto, também aparece, né? Ela fala da gata dela, que se chama Colette, né? Não sei se ainda, né? Esse livro eu não anotei aqui o ano, vamos ver aqui. Ele é de 2002, né? Tem 20 anos, quer dizer, talvez a gata não esteja mais viva, mas enfim, né? É bem provável, né? E fala também da questão das 7 vidas, né? No último conto, tá? Então, esse livro é bem interessante, da Heloísa Seixas, tá? 7 Vidas, né? São contos, microcontos, né? E aí, o gato também aparece muito na poesia, né? Não dá para falar de tudo aqui, né? Inclusive, tem muitos escritores que tiveram gatos, né? O Cortázar, né? Enfim, o próprio Baudelaire, o Borges, enfim, né? Uma quantidade gigante. O William Burroughs, né? O poeta lá,
Então, quer dizer, uma lista aqui que, se for falar, fica só um vídeo inteiro falando, né? Porque o gato é essa figura que combina muito com os escritores, né? Porque é um gato, é um animal silencioso, né? É um animal sutil, com movimento sutil, quer dizer, ele não atrapalha o processo de criação, né? Então é mais bacana você ter o gato perto, porque ele te faz companhia e ao mesmo tempo ele combina com esse ato de escrever, combina com esse ato de criar ali, de produzir texto e de estudar mesmo, né? Porque a gente que escreve, a gente está estudando sempre, né? E o gato, ele é um animal perfeito, né? Para esse tipo de cotidiano, tá? E ele aparece muito também na poesia, né? Um dos autores que mais cita gatos em poemas é o Ferreira Goulart, tá aqui, ó, nesse livro aqui, que é o Em Alguma Parte Alguma, tem um poema dele aqui que ele fala sobre o gato, né? Na página 89, que chama-se A Estrela, o poema. Então o poema é assim, né? Um poema curto aqui. Gatinho, meu amigo, fazes ideia do que seja uma estrela? Dizem que todo este nosso imenso planeta, coberto de oceanos e montanhas, é menos que um grão de poeira se comparado a uma delas. Estrelas são explosões nucleares em cadeia numa sucessão que dura bilhões de anos, o mesmo que a eternidade. Não obstante, gatinho, confesso que pouco me importa quanto dura uma estrela. Importa-me quanto duras tu, querido amigo, e esses teus olhos azul safira com que me fitas. Então é uma homenagem dele ao gato, que se chama, inclusive, se chamava, né, Gatinho mesmo, né? Era o nome do gato. Na página 89, tá? Desse livro aqui, Em Alguma Parte Alguma, tá bom? Estamos chegando perto do final aqui, né? Vamos conferir de novo o tempo aqui. E aí, assim, a gente fecha com alguns gatos muito importantes, né? Quer dizer, um dos gatos mais importantes da história da literatura aparece no Alice no País das Maravilhas, né? Que é o conto do Lewis Carroll, tá? E ele aparece no ano de 1865. Aliás, o Lewis Carroll publicou esse conto, esse romance, né? O Alice no País das Maravilhas, no dia 4 de julho de 1865, né? Então, ou seja, né, acabou de fazer aniversário, né, 157 anos, esse conto do Lewis Carroll, tá? E um dos personagens mais famosos da história da literatura é justamente o gato de Cheshire, né, que é o gato que dialoga com a Alice ali, aquele gato que tem aquele sorriso, né, estranho e tal, e ele vai desaparecendo, né, o corpo dele vai desaparecendo, né, ele é um dos gatos mais famosos da história da literatura. E esse gato da Alice, ele é tão interessante, né, um personagem tão interessante, tão instigante, que ele vai sendo utilizado como metáfora e como mecanismo de reflexão em vários autores, em vários campos de pensamento, né? Vou citar apenas 3 exemplos aqui rápidos, tá? O Gilles Deleuze, nesse livro Lógica do Sentido, que inclusive é um livro no qual ele explica, né, ele reflete, ele desenvolve uma reflexão sobre o problema do sentido a partir de um diálogo com esse livro do Lewis Carroll, né, do Alice no País das Maravilhas. E o gato de Cheshire aparece algumas vezes aqui, por exemplo, na página 34, né, na qual ele está refletindo justamente sobre esse caráter de duplicidade do sentido, né? E aí ele fala do sorriso sem gato, né? Que está aqui, né? Enfim, está por aqui, né? Ele vai falando e tal e explica, né, que aqui, ó, exatamente o sorriso sem gato de Carroll ou a chama sem vela, né? E é uma figura de paradoxo, né? Ele está discutindo muito aqui a questão dos paradoxos nesse livro, tá? O Gilles Deleuze. O gato de Cheshire aparece também aqui nesse livro Desvendando o Arco-Íris, do cientista Richard Dawkins, tá? Em 2 ocasiões. Na primeira, na página 291-92, né? Nas quais ele cita um outro cientista chamado David Schmidt, e o David Schmidt está explicando como que as mitocôndrias se introduziram mesmo, né, no organismo humano, e quer dizer, ele usa o gato de Cheshire para poder explicar a tese de que as mitocôndrias na verdade são uma sobra, um resto, né, de um outro ser que foi completamente incorporado por um outro organismo, né? Quer dizer, e esse caráter de resto da mitocôndria seria justamente esse sorriso
do gato de Cheshire que sobra sem o restante do corpo, né? É muito interessante essa metáfora, né, que ele faz com o gato da Alice. E na página 389 ele usa de novo o gato de Cheshire, né, para falar dos memes, né, do conceito de memes, que não tem exatamente a ver com essa ideia dos memes da internet, é uma outra reflexão ali dentro da biologia, da física e tal, né, da ciência de maneira geral, das ciências chamadas de exatas, né, e que tem a ver com a mente humana, né, que a mente seria colonizada por memes, que seriam, né, grupos de sentido e tal. É muito interessante essa discussão do Richard Dawkins, nesse livro aqui chamado Desvendando o Arco-Íris, tá? E eu não gosto muito desse título, mas o livro é bacana, né, independente disso. E ele usa o gato de Cheshire 2 vezes aqui nesse livro, tá? E a última referência ao gato de Cheshire também, ainda, né, tá no livro dos Seres Imaginários, do Jorge Luis Borges, tá? E aí ele aparece na página 107, né? Que é justamente o gato de Cheshire e os gatos de Kilkenny, né? E é interessante porque ele fala do gato de Cheshire, né? Que o Lewis Carroll dotou o gato de Cheshire da capacidade de desaparecer gradualmente até não deixar mais que o sorriso, sem dente, sem boca. E ele fala de outros gatos que eu não conhecia, né, que são os gatos de Kilkenny. Ele fala aqui no final, né, dos gatos de Kilkenny, conta-se que lutaram furiosamente, se devoraram até não sobrar mais que as caudas. O conto data do século XVIII. Eu fui pesquisar sobre os gatos de Kilkenny, vou até deixar um link aqui, que é um artigo longo, assim, que ele explica muita coisa interessante. E os gatos de Kilkenny é isso, né? É dois gatos ali que começam a brigar, um vai comendo o outro, só sobra um rabo no final, né? Então, quer dizer, e ele mostra no artigo, é muito interessante, se vocês quiserem ver aqui, é bem interessante porque ele diz que esse mito, né? Essa história narrativa lá dos gatos de Kilkenny começa a gerar várias metáforas para um conflito que não acaba, né? E é muito interessante porque lembra inclusive um filme do Polanski, né, que é como é o nome? O Deus da Carnificina, né, que é interessante que a coisa vai né, a gente começa a discutir os personagens, vão discutindo, daqui a pouco não para, né? Enfim, e é isso, entendeu? Então essa história dos gatos de Kilkenny aparece aqui no livro dos Seres Imaginários do Jorge Luis Borges, também é mais uma referência dos gatos na literatura, né? E por último, cito aqui esse livro Evolução Criativa das Espécies, do Amit Goswami, que na verdade eu não li ainda, né? Mas eu fiz uma pesquisinha rápida aqui para falar de um outro gato também famoso, né? Vamos ver aqui o tempo, para vocês verem como é que o gato ele é realmente um bicho muito famoso, né? Ele está o tempo todo sendo utilizado na literatura, na ciência, na filosofia. E aqui ele fala do famoso experimento do gato de Schrödinger, né? Que é justamente aquela metáfora, né? O Erwin Schrödinger, um cientista, um físico, ele utiliza o gato para explicar um princípio da mecânica quântica, da física quântica, né? Que é o da superposição quântica. Então você coloca um gato, né, dentro de uma caixa com um elemento radioativo e tal, tem vários elementos ali dentro, e não dá tempo de explicar aqui que é muita coisa, né? Mas enfim, basta vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que também não é tão complexo, tão difícil de entender, né? O fato é que sem a observação direta a partir das teses da mecânica quântica, probabilidade, né, e tal, teoria das probabilidades, da incerteza e tudo mais, o gato, enquanto ele não foi observado, ele está vivo e morto ao mesmo tempo, né? Enfim, aí o Schrödinger utiliza o gato como metáfora para poder explicar essa tese, e está aqui nesse livro, do Amit Goswami, nas páginas 44 e 45. Tá bem explicadinho aqui também. Ele também deixa para vocês como dica aqui, tá? E então é isso, vocês veem, né? Os gatos, eles estão presentes aí na história da literatura, na história do pensamento, na história das reflexões filosóficas, científicas, física, biologia, né? E eu utilizo também o gato, tem um conto meu nessa coletânea aqui que ganhou um prêmio da UFES, né? De literatura, em 2012, se não me engano. E aí eu tenho um conto aqui nesse livro, nessa coletâneazinha, que se chama Vozes do Silêncio, na página 35. Esse livro aqui, ele está em PDF no Google, tá? Vocês encontram ele lá.
E aí eu falo também dos gatos aqui, nessa coisa, vozes do silêncio, e começo falando justamente do barulho, né, da comida caindo no pote dos gatos, que alerta eles, né, e tal. Enfim, e vou falando de outras coisas no conto, tá? E eu também tenho 2 poemas que eu fiz nos últimos anos aí sobre gatos. Vou fechar o vídeo aqui falando eles para vocês, porque são 2 poemas bem rápidos, né? Um se chama justamente O Gato. Então ele diz assim: o gato morde o lápis, mia e se deita. Sem querer virou poema, e nem de longe suspeita. Esse é o primeiro, né? E o segundo se chama Saliva, tá? E aí esse aqui é mais uma piada, né? Diz assim: o gato observa a geladeira aberta como quem observa a gaveta aberta do caixa do banco, né? Quer dizer, aquela coisa, aquela saliva, né? Enfim, tipo assim, né? Caramba, né? Você não pode pegar, mas tá ali, né? E o gato também, ele funciona dessa maneira, né? Ele sabe que não pode entrar na geladeira, mas ele fica ali ligado, né? Enfim, é isso, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Acho que eu falei de tudo aqui. E mais uma homenagem aqui, essas meninas estão chegando aqui, né? A Hannah e a Amy. E é uma maneira também de falar dessa conexão dos gatos com a literatura, enfim, com a filosofia e com a ciência, tá? Então espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, curta, compartilhe e a gente se fala no próximo vídeo, beleza? Grande abraço aí e até a próxima. Valeu!